Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e companheiros, mártires, memória. Quarta-feira, 17 de julho de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe, contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse, pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos, minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. E como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso glória-se o machado, em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira? Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança, estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido, não ouve? Quem os olhos formou, não verá? Quem educa as nações, não castiga? Quem os homens ensina, não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deus se escondeu? A revelação divina para os humildes. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meus irmãos e minhas irmãs, esconder e revelar, eclipse e apocalipse, são os dois termos que aparecem aqui na tradução original desse texto do Evangelho. Na verdade, são dois estágios da vida espiritual, quando parece que Deus se esconde e quando parece que Deus se revela a nós. Certamente, todos nós vivemos isso na nossa caminhada. Você já viveu isso na sua caminhada. O interessante é o que completa esses dois termos.
esconde aos entendidos e revela aos pequeninos, ou seja, nos corações cheios de si não há lugar para as revelações de Deus. Aos corações humildes, do contrário, Deus pode revelar os seus planos. Então, quando misteriosamente parecer que Deus se escondeu de nós, é importante perceber se não fomos nós que o tiramos de cena, se não fomos nós que descartamos a participação dele na nossa vida com a nossa soberba e autossuficiência. Os sinais de Deus e a importância da humildade. Recentemente, vimos muitos eventos de eclipse, as notícias nos ajudam a ter conhecimento disso. Será que nós não deveríamos tomar desses fenômenos naturais que acontecem como uma lição para a nossa vida? Perceber que em muitas ocasiões nós estamos perdendo o brilho de Cristo, estamos eclipsando a presença dele em nós. Há uma canção antiga que eu me recordava quando preparava essa homilia, e ela dizia assim: sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. O jeito de mantermos essa luz acesa é nos libertarmos dessa pretensão de autossuficiência, do orgulho, da arrogância. E conservar em nós a humildade e a abertura de coração, porque é a esses que Deus revela os seus planos e os seus projetos. Então, se você sente que Deus se escondeu de você, que não consegue ver a vontade dele, faça um exame de consciência bem apurado. Visite o seu coração para saber se, na verdade, não foi você quem se escondeu de Deus a partir dos seus pecados e das suas limitações. Deus nos chama, Deus quer fazer brilhar em nós a sua luz. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.